Olá! O objetivo desse vídeo, é fazer uma análise sobre o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho da Maria Firmina, vou falar um pouquinho dessa obra e já também vou abordar o período em que ele foi escrito, que foi durante o Romantismo, Então, quem foi Maria Firmina dos Reis? Ela nasceu em 1825 e faleceu em 1917. Ela foi uma prosadora, poeta, compositora, professora e a primeira escritora brasileira. E vale a pena salientar que ela era uma mulher negra, E ela foi ela, que em 1881 funda a primeira escola gratuita e mista do Brasil, no povoado de Massarico, na cidade de Guimarães. Então, nessa escola, os filhos dos senhores de engenho e os filhos dos lavradores, eles tinham acesso ao mesmo tipo de educação. E, inclusive, eles dividiam os mesmos materiais. E com o tempo ela acabou se tornando uma pessoa bastante popular no povoado, que gerou algum tipo de discórdia, de desconforto, e acabou que algum tempo depois a escola acabou sendo fechada. Então Úrsula, que foi uma das obras dela, foi o primeiro livro no Brasil a ser publicado por uma mulher e o primeiro também que teve como autor uma pessoa afro-brasileira. Então ele é considerado o primeiro romance abolicionista e ele foi produzido em 1859, durante o Romantismo. Então a gente também já vai falar um pouquinho sobre o Romantismo para a gente conseguir já compreender alguns aspectos do próprio livro. Então, até a época do Romantismo, a classe média almejava apropriar-se da linguagem artística das classes dominantes. Então, com a ascensão da burguesia, ela se tornando rica, influente, então se manifestou um padrão artístico próprio. Então o romantismo ele tinha algumas características, que talvez a mais marcante seja o individualismo, seguido da valorização das emoções, dos sentimentos, O culto aos sentimentos funcionava como uma compensação aos fracassos da vida prática, Então havia sempre a exaltação, muito sentimentalismo. O moralismo da burguesia, que existe em oposição aos costumes na vida da corte, onde aparecem a simplicidade, a honra e a piedade, Acrescenta-se mais tarde a propensão à melancolia e ao pessimismo, que é uma discrepância entre o sonho, entre a realidade e o romântico. Ele acaba se tornando uma vítima do conflito entre as ilusões e a futilidade da vida burguesa, A mulher, ela apresenta uma dicotomia, em muitos textos românticos, a mulher ela é santa, assexuada, ela é digna de amor, E ela aparece na figura da mãe, da irmã, da donzela. E em oposição a ela, a gente tem a mulher satânica, que desperta desejo e é aquela que se torna ameaçadora e nociva. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história, de uma forma bem sucinta. A história inicia, com o acidente do Tancredo. O Tancredo ele acaba se acidentando de cavalo e ele é encontrado pelo Túlio. O Túlio recolhe ele e leva até a casa da Luísa B, que é a mãe de Úrsula, Ali acaba acontecendo duas coisas. O Túlio e o Tancredo se tornam muito amigos e o Tancredo acaba dando dinheiro para o Túlio comprar sua liberdade. Úrsula se apaixona por Tancredo enquanto ele se recupera. E enquanto ele estava ali, ela alternava, porque a mãe dela era uma senhora paralítica. Então ela cuidava da mãe dela e também cuidava de Tancredo. E Túlio ajudava a cuidar de Tancredo. Então nessa casa vivia também a mãe Susana, que a mãe Susana era uma senhora negra também, que ela acaba sendo uma espécie da mãe de Túlio, porque ela, desde pequeno, ela cuida dele, desde que a mãe dele foi levada. Vai acabar que o Tancredo vai se declarar para Úrsula e ele vai descobrir que ele é correspondido. Ele vai pedir a bênção à mãe dela, a senhora Luísa B, e ela vai abençoar o casamento deles, mesmo porque ela sabe que ela não vai ter muito tempo de vida. Mas durante essa declaração de amor, em que os dois estão sentados na mata, numa
amanhecer, no início do dia, ele conta a sua história anterior, que ele tinha sido apaixonado por uma moça, Adelaide, que ela tinha tinha partido o coração dele. Ele conta da perda da mãe. Ele conta, inclusive, que quando ele retornou à casa, né, dele, que ele descobre sobre a morte da mãe, ele encontra essa moça, né, que ele era muito apaixonado, casada com o pai dele. E ele achava, né, ainda lhe diz a Úrsula que ele achava que não fosse mais possível se apaixonar. Mas ele acaba se apaixonando por Úrsula e é correspondido por ela. Então, Túlio e o Tancredo, eles resolvem partir. E partir, né, em direção à cidade. E ele diz, né, que quando ele retornar, ele tem a intenção de se casar com Úrsula. Então, quando eles partem, a Úrsula resolve fazer um passeio até a mata. E lá ela acaba conhecendo o comendador Fernando P, que nada mais é que o irmão da mãe dela, né? Então, tio dela. E ele, em questão de muito pouco tempo, de alguns minutos ali, ele se declara para ela dizendo que ele gosta dela, que se apaixonou e que tem a intenção de se apaixonou e gostaria, né, de saber se ele também era correspondido. Obviamente, né, ela pede licença, ela se retira da presença dele. Ele chama ela pelo nome dela, fala que é amigo da mãe dela, ela fica meio assim, né, porque, poxa, durante toda essa enfermidade da mãe dela, nunca ninguém apareceu para fazer uma visita ou coisa desse tipo, e agora o cara aparece dizendo que é amigo da irmã dela, da mãe dela. Então ela fica meio assim, ela retorna até a casa dela, né, mas ela não conta nada pra mãe. Então, certo dia a mãe dela recebe uma carta de Fernando, né, do irmão dela, e ela fica assim apreensiva, né, porque ele diz que ele vai fazer uma visita. Então, quando ele aparece, quando o comendador Fernando P, o irmão de Luísa B, aparece na casa, né, ele, na casa de Luísa B, ele fala das intenções que ele tem com Úrsula, né, então, de se casar com ela. E ele diz também que ele vai ir, mas que ele vai retornar com o sacerdote para oficializar a união dos dois. Então, nesse período ali, nesse tempo, acaba que o estado de saúde da mãe dela piora muito e acaba acontecendo que a mãe dela, antes de falecer, né, pede que ela fuja, né, que ela fuja, porque o tio dela acabou revelando, né, que foi ele o assassino do pai de Úrsula, né. Então ela fica bastante chocada, a própria irmã dele, né, fica bastante chocada. E então ela fica imaginando, né, como a filha dela ficaria casada com um homem assim. Então ela diz pra Úrsula que Úrsula deveria fugir, né, e acaba que depois ela falece. Então, nesse meio tempo, a história, assim, ela vai se entrelaçando. Tancredo retorna junto com Túlio, e quando ele chega à casa, né, de Úrsula, a mãe Susana conta que a mãe de Úrsula tinha falecido e que a moça tinha saído em direção ao cemitério, já era noite, e ela tinha ido até o cemitério fazer orações no túmulo da mãe. Então, imediatamente, o Túlio e o Tancredo, eles se dirigem, né, ao cemitério e lá encontram, né, Úrsula desmaiada. Nesse mesmo tempo, o comendador, né, o tio de Úrsula, ele também, juntamente com um sacerdote, né, o sacerdote, ele era considerado amigo, né, do tio de Úrsula, eles vão também até a casa de Úrsula. Então, quando chegam lá, o comendador, ele questiona a mãe Susana, né? Ele quer saber onde está a Úrsula. E a mãe Susana diz, olha, ela saiu, ela foi em direção ao cemitério. E ele fica meio surpreso. Bah, ela foi sozinha? Sim, ela responde que ela realmente foi sozinha e que ela foi lá fazer as orações. Ele não acredita nela, né? Então, e resolve ir atrás de Úrsula, né? Então, quando ele chega ao cemitério, o Úrsula, o Túlio e o Tancredo
Eles já tinham saído de lá e a, a, como a Susana já tinha comentado sobre o tio de Úrsula, o que acontece? Tancredo e Túlio levam Úrsula até um convento, né, para preparar o casamento deles, que era essa que ele queria desposar dela o quanto antes para ver se o tio parasse com a perseguição, né? Então o tio fica enfurecido quando ele chega no cemitério e não encontra ela. Ele retorna à casa dele, né? E ele chama 2 homens para colocar no encalço de Túlio e Tancredo, né? Então, durante esse ponto da história, sim, ele inclusive manda pegar a mãe Susana, ele leva até a sua casa, né? E o comendador dá ordens, né, que pede para ela que revele onde é que está Úrsula. Ela diz que ela não sabe e acaba então entregando ela para ser presa e ser maltratada, enfim, para ser judiada, como era a época de escravos, né? Então, enche ela de aflições, né? Manda que judiem dela, até ela revelar. E ela acaba não revelando, né? Então, posteriormente, ela acaba falecendo devido à fome, devido a ser tão maltratada, né? E o comendador B, né? Como ele colocou no encalço os 2 homens, né? Ele acaba nessa perseguição, ele acaba pegando o Túlio, né? E ele diz a Túlio que revele onde é que está Tancredo. E Túlio se nega, né? Porque ele tinha, no momento em que Tancredo deu dinheiro para que ele comprasse a liberdade, ele jurou que ele defenderia Tancredo com a própria vida, né? E o que acontece? Ele fica preso, né, na casa do comendador, e o comendador, juntamente com esses 2 homens, né, que ele tinha contratado, sai no encalço de Tancredo, né? Então ali, preso, né, nessa situação ali, ele acaba dando dinheiro para o outro negro que estava cuidando dele na porta, né, que estava fazendo a vigília, e o negro acabou se embebedando, né, e o Túlio conseguiu fugir. Então, no momento que Túlio fugiu, que ele saiu correndo em direção até o convento, que ele sabia que era onde estaria acontecendo o casamento de Úrsula e do Tancredo, né, no caminho ele encontra o sacerdote. E o sacerdote conta para ele que realmente ele tinha acabado de realizar um casamento. Então Túlio pensa assim, eu tenho que correr muito para mim avisar eles que o comendador está vindo. Só que no instante que ele está se aproximando, né, do convento, ele é abordado pelo comendador e pelos seus feitores, né, pelos caras que ele tinha contratado, e ele acaba sendo morto, né. Mas antes disso ele consegue gritar e avisar Tancredo e Úrsula, né, que estão saindo do convento, que era para ele fugir porque ele seria assassinado. Então o Túlio acaba falecendo ali, né? E comendadores, os 2 malfeitores, se dirigem até a Úrsula e o Tancredo. E nessa luta corporal ali, o Tancredo acaba sendo segurado pelos capangas do comendador e ele acaba sendo morto, né? Então, a Úrsula, em 2 dias, ela teve 2 perdas, né? Então, a perda da mãe dela e a perda do então que ela havia recém-casado com Tancredo. Então, ela acabou perdendo a mãe e, ao mesmo tempo, acabou perdendo o marido. E nessa, ela não suportou esse baque tão forte e ela acabou enlouquecendo, né? E o comendador, vendo Úrsula naquela situação, ele não suportou, né? Ele não suportou ver ela enlouquecendo. E com o tempo Úrsula também, em sua loucura, né, em seus devaneios, ela acabou vindo a falecer. Então o comendador enlouquecido, né, porque ela não jamais gostou dele, né, muito pelo contrário, ela sempre teve repulsa em relação a ele. Ele acaba assim indo também, ele acaba se tornando assim, fica perdido, né, atormentado, e ele acaba indo para um convento de carmelitas, onde ele recebe
o nome de Luiz. Deixa eu achar aqui. Ele acaba indo em direção a um convento, né? E ele passou a se chamar Frei Luiz de Santa Úrsula, né? Então, ele fica algum tempo nesse convento, né? Mas ele começa a sentir que a morte dele se aproxima, porque ele não suporta viver sem Úrsula. E ele também não aceita o fato dela nunca ter gostado dele. E ele acaba também vindo a falecer. Então, durante toda essa história, né, falecem, vêm a morrer, né, todos os personagens. Tancredo e Túlio, que são assassinados. A mãe Susana, que acaba sendo morta, né, naquele cativeiro, né, no lugar úmido, onde ela passou fome, onde ela foi maltratada. A mãe de Úrsula, né, que ela acabou vindo a falecer, porque ela já estava algum longo tempo debilitada. A própria Úrsula, né, que enlouqueceu e acabou falecendo. E bem no finalzinho da obra a gente descobre que Adelaide, né, que era casada com o pai do Tancredo, né, o pai do Tancredo também faleceu, e que a própria Adelaide, ela acaba se casando com outro homem, né, que ele não gostava, ele já que era um homem que não amava a sua beleza, então ela começou a padecer muito nas mãos deste homem, né, então enquanto isso ela se lembrava, né, de todas as coisas ruins que ela tinha feito a mãe de Tancredo, né, então ela começou a sentir um certo peso e ela acabou vindo a falecer também, né. Então todos esses personagens da história acabam morrendo, né, o que é bem típico de obras escritas, né, durante o romantismo. Então agora a gente vai falar um pouquinho, fazer uma análise assim das características, né, dos personagens. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Úrsula, né. A Úrsula é a protagonista. Ela é uma personagem de caráter digno e bom. É uma personagem bastante afetiva, romântica e de sentimentos profundos e verdadeiros, né. No segundo capítulo da obra, ela é descrita como a mimosa filha de Luísa B., a flor daquelas solidões e anjo de sublime doçura, né. Então, durante toda a obra, né, ela é a típica donzela, né, bela, caridosa, cheia de compaixão, ingênua, tímida, singela, né, e de características físicas. Segundo a obra, ela era dona de olhos negros e formosos e também melancólicos, né. Então ela é a típica mocinha do período do romantismo, né, que é aquela primeira mulher, né, da dicotomia que a gente falou lá no início. Seguindo ela, a gente tem o Tancredo, que eu classifiquei ele também como sendo protagonista, né, que ele tem aspectos de cavaleiro medieval. Era descrito, né, inicialmente como pálido, abatido, né. Aparecem bastante características nele de caráter, né. Ele possuía um caráter justo, ele era bom e generoso, e ele também possuía uma condição financeira muito boa, né. Então, seguindo, a gente tem o Túlio, que o Túlio é um personagem secundário. Ele era um negro escravo, né? Ele era negro escravo, ele tinha em torno de uns 25 anos. Ele era também bastante virtuoso, generoso, ele possuía um coração nobre, ele era bondoso, mas apesar de todas essas qualidades, né, ele era inconformado com sua condição de escravo, o que ainda assim não lhe embrutecia a alma, né? Então, essas eram algumas características do Túlio. A mãe Susana, ela é descrita ali no início da obra, não, já mais ao meio da obra. A gente percebe assim nas suas vestimentas que ela era uma pessoa muito simples, né? Devido à sua roupa, a maneira como ela arrumava o cabelo. A gente observa também que ela era uma pessoa muito boa, que ela conta, né, que ela faz relato da sua vida, né, antes dela ser trazida para o Brasil como escrava, né. Mas mais ao finalzinho a gente vai falar um pouquinho mais desses dois personagens, né, porque esses dois personagens chamam muito a atenção
pela maneira como eles foram construídos, pela valorização que eles têm dentro da... Embora eles não sejam os personagens principais, eles são muito bem construídos dentro da obra e eles fazem algumas críticas. Então, mais ao finalzinho eu vou falar um pouquinho disso. Temos também entre os personagens a Luísa B, que a gente já sabe que é a mãe de Úrsula, né? Ela é um personagem secundário. Ela é uma senhora paraplégica, como eu já falei. Era uma pessoa bondosa, que permitiu, né, que acolhessem Tancredo em sua casa até ele estar curado. Mas, né, o sofrimento que ela tinha era tanto que, devido à sua paralisia parcial, né, que seus lábios eram trêmulos e sua fronte era pálida, mas que mesmo assim ainda restavam traços de uma passada formosura, né? Então, ela, apesar de todo esse sofrimento, a gente podia deduzir, né, que quando ela era jovem, ela era uma mulher muito bonita. Temos também a mãe do Tancredo, que durante a obra, ela não tem nome, né? Mas ela é, assim como a mãe de Luísa, como a mãe de Úrsula, né, uma mulher que ela era uma mulher muito boa, né, que segundo a obra, ela era vista pelo filho como uma santa e uma mulher humilde. Então, o que a gente pode falar dessas duas mulheres, né? Que elas são a típica representação das mulheres da época, né? Que eram mãe, donas de casa e submissas a seus maridos. E elas eram muito maltratadas pelos seus maridos, mas em nenhum momento nenhuma delas revidou ou até mesmo chegou a falar mal, né, do comportamento, da maneira como elas eram tratadas pelos maridos delas. Que tanto a mãe de Tancredo quanto a mãe de Úrsula, elas sofriam muito, elas padeciam muito com as humilhações que elas sofriam por parte dos seus esposos, né? Então ainda elas eram, essas mulheres, né, eram vistas e idealizadas como anjos de virtude, onde se ressaltava o regime do patriarcado, né? Então é a típica mulher, né, considerada santa, a idealizada, né? Que é a mesma que a gente falou lá no comecinho, quando a gente falou um pouquinho do romantismo. A gente vai falar um pouquinho do pai de Tancredo, que ele não tem nome, mas ele aparece durante a obra, que ele era um tirano, desapiedado e orgulhoso, prepotente, cruel e sempre infligia à mãe de Tancredo grandes sofrimentos. Então ele era o típico homem do regime patriarcado, né? Era ele que tudo as pessoas deveriam se sujeitar, a mulher se sujeitava a ele. Temos também uma passagenzinha que a mãe de Luísa, a mãe de Úrsula, ela fala do seu marido, né, que era Paulo B, que não era muito diferente do pai de Tancredo, né, que também foi um homem mau e cruel. Mas o que chama atenção é que a Luísa B, em nenhum momento, ela fala mal do próprio marido. A gente só descobre essas características do marido dela porque a mãe Susana, né, relata que quando ela escapou das mãos do comendador, ela caiu nas mãos do marido de Luísa B, que era o Paulo B, né. O comendador, a gente tem também, né, que segundo as palavras da própria irmã, era um homem implacável no ódio. Era um homem cruel, principalmente com os escravos. Fisicamente, ele não possuía uma fisionomia... Fisicamente, ele possuía, né, uma fisionomia severa e pouco simpática. Era esbelto, tinha uma estatura mediana e suas feições finas lhe davam um ar aristocrático, né? O comendador era um homem atormentado, obcecável e de maldade extrema. É um homem perigoso, né? Ele foi responsável pela morte do pai de Úrsula e a qualquer custo ele queria a Úrsula por esposa. E ele era prepotente, ignorante e acaba morrendo ensandecido, né, com a rejeição de Úrsula, né? Então esse aqui, no caso, o comendador seria o antagonista da obra, né? Porque ele se contrapõe a ele, que gera o ponto de tensão da obra, né? Porque ele se opõe aos protagonistas. Nós temos também
a Adelaide, que é uma personagem secundária, que inicialmente, né, tudo indica que ela era vista como uma mulher encantadora, casta, bela e sedutora. Então, após o envolvimento dela com o pai de Tancredo, ela acaba revelando a sua verdadeira face, que ela era uma mulher fria, impassível, orgulhosa e interesseira, né? E de todos esses personagens, a gente pode concluir que eles são personagens planos, porque nenhum deles assim apresenta um comportamento que a gente possa dizer assim: a gente foi em algum momento surpreendido, eles tiveram uma reação diferente daquilo que a gente esperava. Então a gente classifica eles como personagens planos. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? O tempo ele é cronológico e se passa na época da escravidão. Quanto à duração, pode-se dizer que se inicia em agosto, que tem uma passagenzinha lá no começo que diz, né, que é numa manhã de agosto, né? Tancredo a gente consegue marcar de em torno de 6 anos a 7 anos, né? Que foi o período ali, 6 anos que ele ficou estudando. E no período, né, de um ano que até que ele teria que ter ficado no trabalho que o pai tinha proposto para ele acabou retornando antes, né? Então passaram-se até o acidente, Tancredo, a gente consegue estipular que seja um tempo mais ou menos de 6 a 7 anos. E após o acidente, até o desfecho da história, a gente deduz ali um período de mais ou menos um ano, eu acredito. Não sei se chegou a tanto tempo, mas talvez que seja nesse período assim, mais ou menos. Do espaço, né, a gente pode falar o quê? Que praticamente todo romance ele acontece no ambiente rural, onde a gente tem as fazendas de Santa Cruz, que é a do Comendador, e a propriedade de Luísa B. É muito importante falar da questão do ambiente, falar do porquê que eles do ideal dele ser um ambiente rural, porque se o acidente de Tancredo não tivesse acontecido nesse ambiente rural, Túlio não teria conhecido ele e a partir disso não teria discorrido toda uma história, né? Porque como era uma época de escravidão, os escravos eles viviam nas fazendas. Então, no momento que o Túlio ele encontra o Tancredo, ele estava indo buscar água. Então, que ele encontra, né, que ele recolhe e ele leva em seus ombros, né, o Tancredo até a casa de Luísa B. O narrador, né, o narrador ele é em terceira pessoa e ele contribui com uma riqueza de detalhes. Ele descreve minuciosamente desde o ambiente, desde os personagens e ele vai elencando assim muitos detalhes, né? A linguagem, a gente pode dizer que é uma linguagem poética, onde desde a paisagem, os personagens, tanto em suas descrições físicas quanto psicológicas, são descritos de forma minuciosa. E ela utiliza palavras bastante rebuscadas. A autora também utilizou de encaixe nas narrativas, né, que permitem uma compreensão melhor do texto como um todo. Porque a gente tem o início da obra, mas no meio a gente acaba, no momento em que o Tancredo e o Úrsula eles conversam, que eles se declaram, o Tancredo ele retorna lá ao passado, ele conta, né, uma história, a história da vida dele antes, né, de ele sofrer o acidente. Então acaba que durante a história principal a gente vai tendo assim um encaixe de outras histórias. A gente tem a história de Tancredo antes do acidente, a gente tem a história que chama muita atenção, né, que é a história da mãe Susana, que ela faz uma observação que ela e Túlio estavam conversando, né? Túlio estava muito empolgado em relação ao fato dele conseguir, né, ter a liberdade dele, né? Que ele conseguir se alforriar. E ela faz uma descrição também, ela volta lá no passado dela, né? Ela conta, né, da época em que ela vivia na África, ela fala da família dela, ela fala que ela era casada, que ela tinha uma filha e que em determinado dia ela tinha se dirigido à roça, né,
recolher algumas coisas lá, e ela acabou sendo amarrada e sendo trazida à força para o Brasil, né? Então ela fala assim, não só da família, do ambiente, mas ela aborda também esse fato dela ter perdido a liberdade dela, né? E ela questiona Túlio se ele realmente sabia o que seria, né, essa liberdade. Então, em relação ao tema, a obra ela trata de valores como a nobreza dos sentimentos, o comportamento com os princípios cristãos. A gente consegue observar nessa obra que no início, quando o narrador fala sobre o ambiente, há pelo menos 7 passagens que se referem a Deus. Então, nesse curto período ali, em que ele vai descrevendo o ambiente, aparece 7 vezes a denominação ou a da palavra Deus, ou palavras que fazem menção ao nome de Deus, né? E fala da coragem, da amizade, mas também ela acaba tendo um fim pessimista, né? E onde praticamente todos os personagens, né? No entanto, o principal tema, que é o mais importante do enredo, é a escravidão e a opressão das mulheres. Que é isso que a gente vai conversar um pouquinho e que eu gostaria de abordar, porque é uma coisa que chama muita atenção. Esse romance, ele é escrito no período do romantismo, ele tem todas as características do romantismo. Tem a mocinha, tem o mancebo, o Tancredo, tem aquela pessoa que se opõe, tem aquele final um tanto bastante trágico, né? Que todos os personagens, de uma forma ou de outra, acabam morrendo. Mas o que chama mais atenção nessa obra é a construção dos personagens do Túlio e da mãe Susana, né? Porque a forma como ele foi escrito, ele estava fazendo uma crítica à época, né? Então, assim, a gente observa, né, uma riqueza, porque de certa forma o Túlio e a Susana eles tinham consciência da situação deles, da maneira que eles viviam. Eles sabiam que eles eram escravos, mas também que ele foi dado voz a eles para que eles conseguissem falar sobre escravidão, falar sobre o sentimento de não ter liberdade, falar dos tempos passados, como a mãe Susana faz, que ela fala lá da época, né, que ela era livre, que ela era uma mulher livre, que ela tinha a família dela, que ela tinha, inclusive, né, que ela gostava da família dela. Então, esse é um romance que aborda principalmente esses temas, assim, a opressão que as mulheres sofriam, que ao mesmo tempo que as mulheres que aparecem nessa obra, elas são aquelas mulheres submetidas ao marido, que são a mulher pura, a mulher casta. Elas também, durante a história, a gente percebe que Luísa Bela se casou contra a vontade do irmão, né, que foi o que desencadeou tanto ódio dele, né, que mesmo durante o momento que ele estava morrendo, ele não conseguia, né, se desfazer desse ódio. Ele simplesmente ele tinha um ódio mortal, né? Então ele nunca aceitou o casamento da irmã dele, mas mesmo assim ela afrontou ele e acabou casando com o marido, o pai, né, da Úrsula. A própria Úrsula, né, que ela não aceita essa condição em relação essa condição em relação, né, ao tio, que ela resolve que ela não vai se casar com ele. Então, eu acho que mais ou menos seriam esses os aspectos, né? A gente poderia falar de muitos outros. Então, fazendo uma breve conclusão, né, sobre a análise da obra, Úrsula é uma obra muito rica e Maria Firmina cria personagens muito significativos. Então, através da voz deles, né, ela faz crítica à sociedade da época, faz crítica também ao regime de servidão de escravo, né, que os personagens dela, os representados ali na obra, são personagens conscientes, né, mas eles têm uma voz ativa, além de criticar também a submissão da mulher. Então, por isso a importância do resgate dessa obra, que embora ela tenha ficado muito tempo esquecida, ela tem um grande valor literário.